Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidas em Teu nome. Senhor, a Tua palavra diz: onde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, Tu estás no nosso meio. E sabemos, Senhor, que Tu estás aqui. Agora peço uma bênção especial para a Tua serva, Zita Guimarães, que Tu a unges com o poder vindo do alto, para que não seja ela a falar, mas seja o Teu Espírito a falar e ir ao encontro de cada uma de nós. Abre as nossas mentes, os nossos corações, para podermos entender e compreender a tua santa e bendita palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Pedimos também a tua proteção para o resto deste dia, para que sejas tu a guiar-nos e a dirigir-nos, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Com ações de graças te agradecemos e pedimos no precioso nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém! Glória a Deus! Abre o nosso entendimento, Senhor. Obrigada, dona Laura. Bom dia, Charlene. Bom dia, minha amiga Rosana Moreira. Bom dia, Ana Maria, minha madrinha que eu amo. Vem para cá, Zita Guimarães, minha boneca de porcelana na quarta estratégia de hoje. Vem para cá. Amém. Graças a paz a todos, né? Que a paz seja com todos vocês. E hoje mais uma quarta estratégia. Eu venho hoje falar sobre a oração que Jesus ensinou para todos nós. Ensinou para os discípulos, ensinou para nós, que é a oração do Pai Nosso. Às vezes a gente é assim, né? Eu faço discipulado aqui e eu pergunto assim: você sabe orar o Pai Nosso? Sim. Aí eu, tá, então ora. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Aí eu disse assim, mas isso não é orar o Pai Nosso. Não, mas não é assim? Não, a oração do Pai Nosso não é dessa forma. E aí a gente vê que Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, ele relata de uma forma até diferente de Lucas 11. Lucas 11 ele vai dizendo que viu Jesus orando e um dos discípulos falou para Jesus: Jesus, nos ensina a orar como João ensinou seus discípulos. Não diz o nome do discípulo, mas um dos perguntou. Isso é relato de Lucas. Mateus não. Mateus ele já vem dando uma outra ênfase dessa palavra quando chega aqui, né, em Mateus 6. Ele vem começa falando sobre a esmola, sobre a continuação do Sermão da Montanha. E a partir do versículo 5, ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então, ele estava aqui ensinando a orar, porque Tiago, ele vem falando que nós não sabemos orar. Ele fala assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Então, a gente sabe que a oração é uma conversa, é um diálogo, é você conversar com Deus. É você abrir o seu coração para o Senhor. E quando ele fala que para que nós não possamos ser hipócritas, que pessoas hipócritas eram aquelas que eles queriam aparecer que sabiam mais, que eram mais santos, que iam para as praças e gritavam e falavam palavras bonitas. Então ele falava assim, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que eles falam, eles gostam de orar de pé, se mostrar. Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, Deus ele já sabe o que a gente vai falar, tudo do nosso coração, qual é o nosso propósito de estar ali orando. E ele fala que quando você quer se mostrar na oração, você está sendo hipócrita. Você tem que orar a Deus. O 6 diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. O que significa você entrar no seu quarto? É lugar de intimidade. É lugar onde você entra no seu quarto, é lá que você
tira sua roupa, é lá que você fica à vontade, é lá que você tem aquela conversa muitas vezes com alguém ou com os seus cônjuges, vocês entram lá e vocês ali em intimidade, vocês fecham a porta para que ninguém entre, porque vocês querem ter essa intimidade. Então, com Deus, ele fala a mesma coisa. Quando vocês forem orar, entre no seu quarto. Então, significa eu entrar no meu quarto, fechar a porta, é me ter esse relacionamento com Deus, é ficar íntimo com Deus, só eu e Deus. E ali, aí ele vai dizendo que não possa ser visto ao seu ser visto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Seremos recompensados quando nós temos esse momento de intimidade com Deus, que é isso que Ele quer de cada um de nós, como filhos. Ele quer uma intimidade com cada um. Às vezes, nossos filhos chegam em casa, a gente tem alguma conversa com ele, a gente quer ficar sozinho com ele, quer falar com ele como pai, filho, ou mãe, filha, a respeito de algo. Então, é um lugar de intimidade, é um lugar que é só você e a pessoa. Assim, Deus, ele quer para a nossa vida. Aí no 7 ele vai dizendo, nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. E aqui, quando eu falei sobre esses não repetir, aí ele fala assim, então, se não é para repetir, por que que ele ensinou o Pai Nosso? Pois é, mas o Pai Nosso não é para repetir. É só um modelo de como você dá sequência na sua oração. Então, como aqui na sala a gente aprendeu sobre a característica de uma mulher de Deus, de uma mulher virtuosa, é somente a característica. E essa oração aqui do Pai Nosso também é um modelo da oração que nós devemos fazer, que agrada o coração de Deus, sem estar repetindo a mesma coisa. E aí, quando começa no 8, aí ele fala assim, não sejam como eles, pois antes de vocês pedir... Ah, tá, que ele vai falando, né? Que era justamente pessoas que repetia, e aí diz assim que o pai já sabe o que que a gente vai pedir, já sabe do que a gente vai precisar. Sim, mas a gente tem que chegar com Deus e falar para ele. É no 9 que começa. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu. É a nossa direção da nossa oração a quem? Ao Pai que está no céu. Não é o Pai que está na terra, não é o Pai que mora no bairro tal, na rua tal. Aí, então você está direcionando a sua oração do Pai ao Pai que está no céu. E por que o Pai é nosso? Porque todo crente, todo cristão ele tem que ser humilde, ele tem que andar em unidade, ele não pode ser orgulhoso, ele não pode realmente dizer que o Pai só é meu, o Pai ele é nosso, isso Jesus ensinando, que o Pai é nosso, porque nós decidimos, nós vamos falar com ele, nós somos os filhos dele, por isso a gente não tem que estar falando um mal do outro, a gente não sabe da intimidade do outro com Deus. Então a gente vai estar falando de, mas a gente nem sabe qual é a intimidade dele, e aí a gente começa a falar dele para Deus. Então o Pai é nosso, então o nosso é o nosso Pai. Uma vez eu aprendi que dizia assim: ah, se eu tiver só o Pai é meu, se eu tiver com a igreja o Pai é nosso. Não é assim. Sempre o Pai, a gente tem que colocar na nossa cabeça que sempre o Pai tem que ser nosso, porque nós não somos egoístas. Os nossos irmãos também precisam, principalmente quando a gente faz uma oração intercessória. Então, o Pai é nosso. O Pai é nosso e Ele está onde? Ele está no céu. Eu dirijo a minha oração diretamente ao Pai do céu. E aí fala assim, e que todos reconheçam que o seu nome é santo. Tem versão que diz, santificado seja o teu nome, né? Então, aqui, que eu preciso reconhecer que eu estou falando com alguém santo. Eu não estou falando com qualquer pessoa. Eu não estou falando com qualquer um que chega, não. É alguém santo, requer reverência, requer também santidade da minha parte, um coração aberto, uma maneira diferente de falar com ele, de falar ao Pai, de falar a Deus. Então, tudo isso ele está incluído
no início da minha oração, o reconhecimento que agora eu vou falar com quem é santo. Então, se eu vou falar com quem é santo, você não entra em qualquer lugar, né? De qualquer jeito, com qualquer roupa, com qualquer estado que você esteja, você tem que se arrumar. Ir lá porque você vai falar com alguém importante, com o Pai, com seu Pai do céu, que Ele é santo. Aí o 10 fala: venha o teu reino. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus sobre a nossa vida? O reino de Deus é paz, é alegria, é bondade, é fidelidade, é união, é o fruto do Espírito. Se a gente não tiver o fruto do Espírito, nós vamos ter o reino de Deus na nossa vida. Para que depois a gente veja assim, quando vir alguém dizer, olha, o reino de Deus está lá no shopping, o reino de Deus está lá no mercado, o reino de Deus está lá na padaria. Não, o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Então, quando a gente estuda a palavra, a gente sabe que o reino de Deus está dentro de nós. Se nós não temos paz, se nós não temos paciência, se nós não temos o fruto do Espírito dentro de nós, o reino de Deus não está em nós. Quando o reino de Deus chegar em nós, estiver completo em nós, a gente vai viver esse avivamento que Deus tem prometido para cada um de nós. Porque a gente vai estar disponível para orar, a gente vai se levantar, a gente vai querer ajudar. Isso é coisa do reino de Deus. Então fala assim, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Quantas vezes nós já oramos por algo e que não aconteceu de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade do Pai, com a vontade dele? É a vontade dele que tem que prevalecer. É a vontade dele que é boa, é perfeita e agradável. Sei que muitas vezes a gente reconhece que a vontade é dele, mas muitas vezes nós nos entristecemos, porque nós queríamos que fosse de acordo com a nossa vontade. Mas é a vontade de Deus que tem que ser. E aí ele ouve aqui da terra e faz como é lá no céu. Então a gente precisa desse reconhecimento de Deus, que para que ele venha fazer algo na nossa vida, a gente precisa estar de acordo com a vontade dele para nós. A vontade dele é que prevalece. Muitas vezes a gente está orando por alguém e aquela pessoa também que a gente estava orando por alguém, digamos assim, a gente estava orando pela vida da nossa irmã querida que Jesus recolheu, né? Nossa irmã Michele, e ela lá orando para que o Senhor já levasse. A gente estava orando para que ele deixasse aqui na terra, para que ele deixasse ela aqui, ela viesse aqui no grupo, desse um transbordo, fizesse a nossa vontade. Mas quem sabe a oração dela, né? Senhor, me leva. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu já te recebi, eu já confessei. Senhor, se eu estou preparada, Senhor, me leva. Aí o Senhor decidiu levá-lo, né? A gente ficou triste, amém. Mas então foi a vontade de Deus que prevaleceu. Quando eu estava orando pelo meu marido, eu disse: Senhor, não vai a tua vontade, não, porque eu sei que a tua vontade é justamente que a tua palavra diz que você tem prazer na morte do justo. Não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo o Senhor tem. Então, quando você começa a ficar justo, um pouquinho cuidado, porque Deus pode te levar. Então, a gente também eu não queria que fizesse a vontade dele, mas a minha vontade. Mas ele achou melhor. Eu não sei qual era a oração que ele estava fazendo também, de Senhor, me leva, logo, não quero mais estar aqui. Então, aí Deus vai ver qual é o lado melhor, qual é a oração que está sendo mais honesta, a minha ou será dele. Então, de acordo com a vontade de Deus, né? Ele o recolhe. Então, isso vai acontecer com cada um de nós. Sempre a vontade de Deus vai prevalecer. Aí o 11 ele vem falando: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Dá-nos hoje. Então, todos os dias, nós temos que orar ao Senhor para que Ele coloque o alimento na nossa mesa, para que não venha a faltar o alimento, né, na nossa geladeira, na nossa mesa, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós desejamos, aquilo até mesmo que nós possamos ter para dar, nunca para emprestar, que nós não possamos ter falta de nada, necessidade, porque o Senhor Ele manda que a gente faça essa oração. Coloque esse item na nossa oração, pedindo que o Senhor nos dê o alimento de hoje, pedir que o Senhor nos alimente hoje,
Porque amanhã a gente não sabe se ainda vai estar aqui. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Mas a gente tem que pedir o para hoje. Então, que o nosso pedido ao Senhor, a gente peça. Se você está atrás de uma porta de emprego, peça ao Senhor, Senhor, me dirige. Aonde eu estou precisando, Senhor, de recurso, eu estou precisando, Senhor, pagar essa conta, aquilo ali. Fala diante de Deus, abre teu coração. Faça essa oração sincera diante do Senhor. O 12 diz: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, também nós temos que reconhecer, isso aqui, o Pai Nosso, é o reconhecimento. Reconhecer que nós ofendemos pessoas também. Às vezes nós falamos coisa que para nós talvez a gente nem fosse ofender, mas a gente não sabe como o estado do outro, e aí a gente acaba ofendendo com alguma palavra. E a gente tem que pedir perdão. Senhor, me perdoa se eu ofendi alguém. Senhor, me perdoa. Muitas vezes a gente nem sabe se alguém está chateado com a gente com alguma palavra que para ela foi dura e a gente achou normal. Então, mas a gente não sabe como só o Espírito Santo conhece o coração do outro. A gente pede perdão para que, se a gente cometeu algo, ele vai fazer nos lembrar. Ele vai dizer, olha, alguém se ofendeu com aquela frase e tal. A gente vai lá, Senhor, eu te peço, eu quero te pedir perdão. Eu reconheço que eu fui dura nas minhas palavras, mas eu quero te pedir perdão, porque eu quero também ser perdoada. Eu quero que me perdoar, perdoo também aqueles que me ofenderam. Se eu receber também alguém que falou alguma palavra para mim que eu não gostei, eu também posso perdoar. Eu também vou e perdoo, porque eu quero ficar livre daquele sentimento. Porque muitas vezes aquele sentimento fica ali martelando, martelando, remoendo, remoendo, e ali a gente muitas vezes já vai causando algo pior. Então, que a gente se livre de tudo isso aí. Então, também a gente precisa reconhecer que Deus nos mostre, que Deus nos dê esse entendimento, desse perdão, que assim como nós devemos receber, nós devemos dar também. Dar o perdão e receber o perdão também. E isso também a Deus. A gente pede perdão de Deus e recebe o perdão de Deus. Porque Ele é perdão, porque Ele é amor, porque Ele nos ama, porque Ele diz que a partir do momento que nós pedimos perdão, Ele lança no mar do esquecimento nossos pecados. Então, a gente também precisa ter esse reconhecimento em Deus. O 13, ele fala assim: e não deixe que sejamos tentados. Pedir ao Senhor que Ele não nos deixe que sejamos tentados, porque nós somos tentados. Porque também nós precisamos reconhecer que se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, se nós não tivermos unido com Cristo, unido com Jesus, unidos ali na palavra de Deus, nós vamos ser tentados por algo. Se nós acordarmos de repente nem agradecer pela noite, nem lembrar de Deus, naquele momento já acordou atrasado, já sai correndo, mas vai orando, vai pedindo proteção, vai pedindo direção, vai pedindo revestimento do Espírito Santo e procurar acordar mais cedo para orar, acordar mais cedo para buscar ao Senhor sabedoria, entendimento, para que você não caia em tentação, para que você não seja tentado, ou porque alguém que queira fazer o mal venha te alcançar. Então, também a gente precisa reconhecer que nós precisamos muito, muito, muito de Deus, a todo momento, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando ele fala, não me deixe, Senhor, que eu seja tentado, mas livra-nos do mal, para que ele nos livre do mal. O mal está aí, às portas. O mal está aí querendo nos estragar. Quantas vezes passamos por alguma rua e o mal ali está disposto a fazer maldade com alguém e por Deus nos livrar, ele passa direto da gente, ele não nos vê. E isso é Deus nos livrando. Isso é Deus nos livrou do mal. E um dia também até eu vinha, parece que eu fui na padaria e eu vinha de lá e eu vinha pensando nisso. A gente vê assim, muita gente passa pela gente pela manhã, e às vezes a gente não sabe aquelas pessoas que estão com maldade no coração, estão ali escolhendo uma vítima para roubar, para fazer mal. E aí Deus ele nos livra. Deus ele muitas vezes nos atrasa. Algo que a gente tinha um horário para sair, de repente, de certa forma, a gente voltou para pegar alguma coisa. Isso acontece. A gente lembra de alguma volta, esqueceu alguma coisa. Isso aí é livramento de Deus.
Uma colega minha aqui, ela comprou uma viagem, mas eu não sei se foi livramento, né? Até agora ela ainda não descobriu. Ela esqueceu o dia da viagem. Ela simplesmente, no dia que era para viajar, ela estava dormindo. E ela, quando ela acordou, ela não está pagando a passagem. E quando ela acordou, meu Deus, que ela foi ver, era o dia, era naquele dia que ela ia viajar. E ela disse, não tenho como mais ir atrás porque a culpa foi minha. Então, aí a gente alegra o coração dizendo, não, vai ver que foi um livramento, alguma coisa, a gente não sabe, ora ao Senhor, pede direção. Então, a gente não sabe se foi livramento que Deus deu para ela, mas alguma coisa, não sei, ou se foi ela, por falta de entendimento, ela vai pagar a passagem sem ter viajado. Mas a gente sabe que um cristão, nada acontece por acaso, né? Sempre tem algo, alguma resposta de Deus. Mas a gente precisa reconhecer que em Deus, para que nós possamos, que nós não venhamos ser tentados, que Deus nos livre de toda tentação, porque o mal vem e a gente precisa pedir ao Senhor que Ele nos livre. E sendo livre, a gente vai e volta na paz de Cristo, e que Deus nos livre de realmente que o mal venha nos alcançar. Aí vem falando, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, é tudo em Deus, tudo para Deus. A gente sabe que o poder é dele, a glória é dele, e só ele pode fazer isso na nossa vida. Só ele pode nos dar essa proteção. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, é esse modelo que você deve prosseguir. Então, quando você vai, Deus vai trazendo esse entendimento e que você vai orando o Pai Nosso dessa forma, as demais coisas são acrescentadas. Como ele fala no versículo 33, que ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Pai, com isso nós fazemos a nossa oração eficaz, que é a oração como convém a Deus, como convém ao Senhor, que foi a oração que Jesus tem nos ensinado, que Jesus nos ensinou esse modelo de oração, para que nós possamos dar a sequência naquilo que nós estamos precisando. Ou seja, a gente pode glorificar, a gente pode reconhecer que é a vontade de Deus, a gente pode pedir a provisão, né, que do versículo 11, quando ele fala, quando nos dá hoje, Senhor, o pão, é a provisão de Deus. Vamos orar por provisão, por aquilo que nós necessitamos de provisão. Ou queremos comer algo que ali a gente não tem, Senhor, me dá essa direção. Mas a gente pode pedir, sim, essa provisão de Deus para a nossa vida. Está tudo incluído aqui nesse modelo de oração. E quando a gente coloca essa oração como o modelo, como a sequência daquilo que nós precisamos todos os dias, aí a nossa oração está sendo eficaz. Aí aquilo que a gente pedir vai acontecer, porque a gente já orou, a gente está orando de acordo com a palavra, com aquilo que estamos aprendendo na palavra, com aquilo que Deus já falou, com aquilo que Deus já disse. Olha, peçam dessa forma. Como quando eu estudei a promessa é ser um profeta, mas o profeta, de acordo com a palavra de Deus, não é aquele que eu te digo que tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. É de acordo com a palavra, o que a palavra de Deus está dizendo. Profetize o que a palavra de Deus está dizendo. Ore o que a palavra de Deus está dizendo. A promessa de Deus, que está falando aqui através da boca de Deus, é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então, quando a gente, Senhor, cumpre em mim essa palavra, essa promessa, me dá a sabedoria dessa palavra e cumpra na minha vida. O Senhor está prometendo aqui, o Senhor está dizendo que se eu for fiel na tua palavra, Senhor, tu vai fazer na minha vida. Então, cumpre, Senhor, porque eu quero ser fiel, eu quero permanecer fiel. E se a gente reconhecer, tudo é uma questão de reconhecimento, de obediência, de obedecer, de colocar a palavra em prática, de saber que Deus, Ele já fez tudo por nós. Ele não vai fazer aquilo que Ele já fez.
Então, tudo que tem aqui na terra é nosso, é governo do ser humano, é governo do homem. Mas cabe isso, como a gente está estudando Ruth, tomar uma atitude na nossa vida. Precisamos, né, como você fala aqui, colocar o pé para que Deus coloque o chão. Depende da nossa, de nós nos levantarmos. E quando nós nos levantamos e colocamos a oração em prática, quando nós praticamos de acordo com o que Deus está nos ensinando, aí não vai acontecer aquilo que o Tiago falou. Pedir, não receber, porque pedir mal, porque vocês estão pedindo coisas só para vocês, porque vocês estão só para os seus deleites. Então, a gente não pode ser dessa forma. A gente tem até que ter reverência na nossa oração, convicção daquilo que nós estamos falando, que nós estamos orando ao Senhor e esperando a resposta. E quando muitas vezes aí a gente termina de orar, aí a gente lê a palavra, e a gente está ouvindo, já está recebendo a resposta de Deus. Senhor, fala comigo agora. Porque você não gosta que alguém chegue com você e ali fale, 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 e levante e vai embora. Ou então coloca lá as suas vontades, as suas petições, como o Cíntia falou ontem, termina, levanta e vai embora. Não, para ouvir também. Para ouvir, né? Para ouvir. Cada vez que você pega a palavra, você não lê a palavra para outro, você lê a palavra para você. Aí você vai reconhecer como você está diante de Deus. E é isso que Ele quer para a nossa vida, para que nós possamos praticar e fazer essa oração de acordo com o Pai Nosso. Então, no dia que eu dei essa aula aqui para os meus discipulados, realmente assim foi algo assim, eu vi muito libertador para nossas vidas, porque quando eu ensino, eu aprendo, né? Então, e assim, eles falaram, poxa, realmente a gente vê muita diferença, mas a gente está tão acostumado ali rapidinho e olhar para o céu e fazer aquela reza básica ali, né? Do Pai Nosso, achando que sem sentido, sem direção, sem entendimento. E Deus, ele não quer isso para nós. Deus, ele quer esse relacionamento puro, genuíno, de coração. É você realmente se colocar na posição, reconhecendo que o Pai, ele é nosso. O Pai é nosso, ele não é meu, ele é nosso, porque todos nós somos aqueles que realmente estamos juntos com nossos irmãos. E é isso que ele quer para cada um de nós, que nós possamos estar unidos, que nós possamos estar juntos, que nós possamos estar orando no mesmo propósito, tendo os mesmos desejos, as mesmas vontades de prosseguir, né? A gente sabe, sempre diz que o nosso alvo é o céu, né? Então, que a gente possa ter esse entendimento nesse dia e que a nossa oração hoje nunca mais seja aquela oraçãozinha básica, aquela oraçãozinha, como diz, meia boca, né? Que muitas vezes, até ele fala em Isaías que o meu povo ora de boca, só de boca, da boca para fora. No coração não tem nada, no coração não tem entendimento. Então a gente precisa colocar essa palavra do Senhor em prática. E quando nós orarmos, vai fazer muita diferença, porque vem muito depois do Espírito Santo começa a ministrar, aí ele começa a mostrar para nós fazermos oração intercessória, para nós pedirmos aquilo que nós precisamos. Então, quando a gente dá essa sequência de oração na nossa vida, uma vida diária de oração, né? A gente já aprendeu aqui uma oração é um combustível. Sem oração, o crente não vive. O ser humano não está coberto com a cobertura de Deus. Então, a oração é a base, a oração é a chave. A oração é você já ter a resposta daquilo que você quer. E isso é para a glória de Deus. Amém? Deu para entender aí a oração do Pai Nosso? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, hein? Pegar essa oração aí de Mateus 6, escrever, hein, Silvana, botar lá na porta da minha geladeira. Todo dia a gente lê, relê, até que a gente possa fazer da forma certa. Nossa, Cita, glória a Deus, né? Quando for orar, vá para o seu quarto, né? O Pai que está no secreto, ele está te vendo. Glória a Deus por isso. Eita, quanto aprendizado. Obrigada, Zita Guimarães. Está sendo gravado e você pode transmitir, compartilhar, abençoar a vida de um irmão assim que essa live subir e dizer: olha, vem para cá, eu aprendi algo aqui que eu posso fazer na minha vida e mudar muitas coisas. Enquanto Zita estava falando, eu estava lembrando que eu tinha um caderninho e esse caderninho era tanta petição que eu tinha que anotar, senão eu esquecia, né?
Aí, quando eu ia orar, eu pegava o caderninho e abria. Nossa, mas era muita coisa. Jesus do céu. Só não entendia porque quando eu era atendida, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo aqui na sala do transbordo como orar da melhor forma que agrada o coração do Pai. Obrigada, Zita. Obrigada você que está aqui comigo. Deus é bom o tempo todo. Então, bora orar para abençoar a vida da Zita mais uma vez e as nossas também, porque o nosso Pai é o nosso Pai, hein? Aprendemos e assim nós declaramos e profetizamos até que Ele venha. Clifton, ora aí pela vida da Zita, pela nossa vida e pela sua vida também. Bora, que a hora já se foi. Vem para cá. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Pai querido, por mais um dia. Te agradecemos por mais um dia de aprendizado, Pai, pela vida da tua filha Zita Guimarães, Pai. Muito obrigado por ter nos ensinado, Pai amado, mais uma vez, Pai, como orar, Pai. E quão grande foi, Senhor meu Deus amado, esse ensinamento. Muito obrigado, Senhor. Continua usando tua filha, Pai. Não somente, Pai amado, nessa live, não somente nessa transmissão ao vivo, Pai amado, nessa transmissão gravada, mas na sua vida diária, Pai. Que ela possa continuar falando aquilo que é da sua vontade e do seu querer, Pai. Nos ajude, Pai, a amar o nosso próximo. Nos ajude, Pai amado, a fazer o que o Tiago falou, Pai. Cuidar, Senhor meu Deus amado, que é a prova maior, Senhor meu Deus amado, do grande e verdadeiro cristianismo, Pai. Que possamos ter um dia abençoado, Pai amado, um dia, Senhor meu Deus amado, que sejamos usados como ferramenta na mão de um bom profissional, Pai. Que possamos ser útil à tua obra, Pai. E façamos o teu querer, somente a sua vontade, Pai. Em um nome santo de Jesus oramos, Pai, agradecendo por tudo, com perdão de nossos pecados, nossas falhas, Pai. Pai nosso, muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo no seu coração. Obrigada, Zita Guimarães. Obrigada a você que está aqui comigo. E amanhã é quinta de oração. Não desanima, não. Eu aguardo você aqui, viu? Obrigada, Lila.